porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém. Louvamos ao Senhor, adoramos o nome do Senhor. Nós vamos meditar a palavra do Senhor. Vamos abrir então a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. Versículo 20, diz assim. Amém? Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. E respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó e de seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Amém. Por favor, os irmãos podem sentar. Irmãos, eu quero falar hoje
sobre o desafio de servir a Deus. Para servir ao Senhor, nós temos que enfrentar um grande desafio. Existe uma muralha muito grande que impede os adoradores. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: o meu Pai está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Porque o que é carne se inclina para a carne, mas o que é espírito se inclina para as coisas que são do espírito. Por isso que o Senhor disse que o Pai está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas para nós adorarmos ao Senhor, existe uma barreira, existe um obstáculo. Por quê? Porque aqui nós temos a figura de Faraó, mas hoje nós não temos o Faraó, mas a figura, Satanás é a figura de Faraó. É aquele que quer nos impedir de adorar o Senhor. É aquele que quer nos impedir de nós nos colocarmos diante do Senhor e adorarmos ao Senhor. Primeira coisa, o Senhor Deus manda o seu servo Moisés falar com o Faraó, e ele diz o seguinte: diga para Faraó que se ele não deixar o meu povo livre para me adorar, eu enviarei uma praga de enxames de moscas sobre a casa dele, sobre a casa dos seus oficiais e sobre a casa do seu povo. E diz mais para Faraó: diga que eu farei uma separação entre o meu povo e o povo dele. Por quê? Porque esses enxames virão sobre o povo dele, mas sobre o meu povo esses enxames não virão. Então saberão que existe uma diferença entre o meu povo e o seu povo. Há uma diferença entre aquele que pertence ao Senhor e aquele que não pertence. E nós temos que entender isso. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é galardoador de boas obras, de boas dádivas. Mas aquele que busca, acha, o que pede, recebe, o que bate, ser-lhe abre. Significa o quê? De alguém que está em contato com Ele, em comunhão com Ele, está diante dEle, está voltado para Ele, buscando a Ele, servindo a Ele, adorando a Ele. Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que é povo e aquele que não é povo. E quem faz essa diferença é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele diz: eu farei uma divisão, e as moscas terão acesso na terra dos egípcios, mas na terra dos filhos de Israel, na casa deles, nem uma mosca virá sobre eles. Agora, deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o povo do Senhor livre para adorar. Tá. Olha, vamos fazer um acordo. Eu deixo vocês adorarem. Eu vou deixar vocês adorarem. Mas eu quero que vocês não saiam da minha terra. Eu quero que vocês adorem o seu Deus aqui no Egito. Por que vocês precisam sair do Egito? Por que vocês precisam sair do Egito para adorar o Senhor? Adore aqui mesmo. O seu Deus não está aqui também? Não está em toda parte? Então se você adorar aqui, Ele vai receber a sua adoração, Ele vai receber o seu louvor. Sabe, irmãos, essa é a proposta que Satanás tem para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Esta é a proposta. A figura de Faraó é o próprio diabo que propõe para a noiva do Cordeiro: você pode adorar, você pode ser a noiva do Cordeiro, mas não saia das terras do Egito. Continue nas minhas terras, continue no meu domínio, continue debaixo do meu jugo. Você pode adorar o Senhor, adore o seu Deus,
O diabo não está preocupado com pessoas que entram dentro da casa de Deus e adoram a Deus. Por quê? Porque o diabo conhece a palavra e ele sabe que está escrito: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Ele conhece. Ele conhece que se nós adorarmos ao Senhor com a nossa boca, mas o nosso coração estiver distante do Senhor, o diabo sabe que a nossa adoração não vai chegar diante do trono da graça de Deus, não vai chegar diante das narinas de Deus com um cheiro suave e com um cheiro agradável. O diabo faz proposta. Você pode ser evangélico porque é chique, está na moda, ou você pode ser cristão, você pode ser crente, você pode ser pentecostal, neopentecostal, tradicional. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser batista, você pode ser da Assembleia, você pode ser de qualquer igreja, não importa a igreja que você seja. E o diabo não está nem preocupado se você vai na igreja ou se você não vai na igreja, se você vai cantar ou se você não vai cantar, se você vai frequentar a igreja ou não vai frequentar a igreja. Isso aí não muda se o nosso coração não for inteiramente do Senhor. Quando o Senhor Deus pediu para que se fizesse sacrifício no altar para expiação de pecado, traziam para o sacerdote, para os levitas, trazia-se aquele animal para o sacrifício. E o Senhor disse assim: eu quero que coloque no altar para ser queimado a gordura. Número 2, eu quero que você coloque os rins. Eu quero que você coloque as partes vitais. Rins, coloque fígado. Eram as partes vitais, as partes. O animal é sadio, é saudável, é gordo, então põe a gordura dele. Coloca as vísceras, coloque os órgãos que são vitais, sabe? Aqueles órgãos que são principais para dar a vida. Eram esses que o Senhor queria que colocasse no altar e queimasse. Sabe por quê? Porque assim que o Senhor gostaria que nós o adorássemos, colocando coisas vitais, coisas da nossa vida, ou a nossa vida no altar do Senhor, coisas que são de maior valor, de maior importância. Deus se agrada quando nós adoramos a Ele, e adoramos em espírito e em verdade. O Senhor Jesus disse: quem não negar a si próprio não é digno de mim. Quem não negar a si próprio e tomar a sua cruz. Então nós temos que negar, e negar significa o quê? Renúncia. E se nós não estamos apropriados, ou não estamos dispostos a renunciar, nós não podemos servir o Senhor e não podemos agradar o Senhor. Temos que agradar a Deus quando nós estamos com o coração inteiro, quando estamos com toda a nossa vida voltada para Ele, adorando. O que Deus é para você? O que Jesus representa? Representa a minha vida. Qual é o valor que Ele tem? Qual é a importância? Ele representa a minha vida, porque Ele é o meu Deus, é o Deus da minha salvação, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. O diabo faz proposta para você: quem na igreja vai, mas não saia do mundo. Não saia do mundo. Ou seja, você não precisa sair do Egito. Fique no Egito. Fique no Egito. Você pode muito bem ir na igreja, mas também servir ao mundo. E a palavra do Senhor diz que não. Ninguém pode sentar em duas mesas e agradar dois senhores. Ninguém pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Ninguém pode servir ao Senhor da luz e ao Senhor das trevas, porque a um deles você há de desagradar.
o Senhor diz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E quando o Senhor disse a Faraó, deixa o meu povo livre para me adorar, não, eu quero que vocês adorem nesta terra. E ele disse, nesta terra não, nesta terra não, nós só adoraremos o Senhor se for pelo menos a distância de 3 dias do Egito. Se for pelo menos 3 dias de caminhada, nós vamos andar 3 dias de distância. Então nós poderemos levantar o nosso altar e adorar o Senhor. Mas aqui nesta terra, nós não adoramos o nosso Deus. Não vamos agradar o nosso Deus adorando ao Senhor com os nossos pés no Egito. Então significa, se os nossos pés estão no Egito, não adianta nós queremos levantar altares ao Senhor. Não vamos agradar ao Senhor. Não vai chegar às narinas de Deus com um cheiro suave e agradável. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Deus chama para si adoradores. Deus chama para si um povo. E Ele diz, eu quero que faça diferença na terra, o meu povo e aquele que não é meu povo. Ele deixa bem claro que existe 2 povos na terra. Existe 2 tipos de povos. 2 só. E esses povos são aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vocês verão a diferença do ímpio e do justo. Vocês verão a diferença. Por quê? Porque o caminho do justo, diz a palavra, é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, até ser como o sol do meio-dia. Mas o caminho dos ímpios é como uma noite sem luar. Experimenta andar, não na cidade, mas no sítio, num dia que não tem luar, para você ver como que é escuro. Ele disse, ele tropeça, ele cai, ele não sabe nem onde ele tropeçou e nem onde ele caiu. Ele cai num buraco e se arrebenta inteiro. Ele não enxerga, ele não pode ver. Assim é a vida daquele que não tem luz. Por isso o rei Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que estiver em mim não andará em trevas, porque eu sou a luz. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Vocês podem servir ao seu Deus sem sair do Egito. Primeira proposta que o diabo faz para você. Se você quiser, pode ir na igreja, vai lá, frequenta. Ainda ele dá um elogio, viu? Ele te dá até um elogio. Ele fala, vai lá, vai mesmo, vai mesmo. Você viu que o faraó disse para Moisés? A cara de pau de faraó, ele disse, vai lá e ore por mim. Ainda pediu oração, ora por mim. O coração dele estava tão endurecido para com Deus, eu não vou deixar esse povo, ele não vai sair daqui. Mas para Moisés disse, vocês oram por mim quando vocês forem, tá? Eu vou deixar. Tira essas moscas daqui que eu deixo. Sabe, Faraó pensou que poderia enganar a Deus, mas a Deus ninguém pode enganar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, antes que as palavras cheguem ao nosso lábio, à nossa boca, antes que nós falamos qualquer palavra, Deus já sabe o que nós vamos falar, o que nós vamos dizer, porque Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso sentimento, Ele esquadrinha os nossos sentimentos, e Ele sabe tudo o que se passa dentro do nosso coração. Ele não enganou o Senhor. O Senhor tirou as moscas. Por que o Senhor tirou as moscas? Para que Faraó se manifestasse, se revelasse, e para que hoje você pudesse entender todas as artimanhas e os ataques que o diabo faz contra o povo de Deus. Número 2.
Versículo 28, olha o que está escrito, capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Ora por mim. Eu deixo você ir no deserto, eu vou deixar, mas não vai muito longe. Não vá muito longe. Irmãos, sabe o que o diabo quer? Você vai adorar o Senhor, mas não vá muito longe. Sabe o que significa isso? Deixa eu contar aqui bem rapidinho para você entender. Trazer sacrifício, depois que o povo saiu do Egito, tinha o tabernáculo. O sacrifício era colocado, tinha o tabernáculo, depois tinha o pátio, e tinha a cerca, e tinha ali uma entrada que entrava no pátio. E quando você entrava no pátio, a primeira coisa que estava diante de você era o altar do sacrifício. E quando alguém chegava logo ali, passava aquela porta, andava alguns metros, e ali ele entregava o animal para o sacrifício. Mas o tabernáculo estava lá na frente. O Santo dos Santos e a Arca da Aliança estava lá na frente, e ele estava aqui no fundo. Não vá longe, não vá longe. O desejo do diabo é que a gente chegue até o altar do sacrifício, é que a gente chegue apenas aonde nós podemos ser. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não vá longe não, viu? Não vá longe. O diabo gosta que a gente vá na igreja, sabe para quê? Vou dizer para quê? Para arrumar emprego bom, para ser curado, para trocar de carro, para adquirir casa própria. O que mais? Para ficar rico, para emagrecer. Tem até campanha para emagrecer. Lá os gordinhos lá recebem a unção e fica magro. Tem o que você pensar. Essas são o desejo do diabo. Não vá longe. Vai lá e receba a sua bênção e volta para trás. Eu vou nessa igreja. Se eu não receber, eu vou na outra. E se eu não for abençoado, eu vou na outra. E se lá não for abençoado, uma oração forte, lá eu vou receber uma oração mais forte em outro lugar, porque eu preciso de uma oração forte, que me abençoe, que faça um grande milagre na minha vida. E quando nós pensamos que nós estamos indo longe, nós estamos indo tão rente. Por quê? Porque estamos tão longe do Santo dos Santos, da intimidade do Senhor. E o diabo diz: não vá longe não. Fique perto. Fique rodeando o Egito. Só que tem uma coisa. O sacerdote continuava, passava pela pia, lavava-se, banhava-se, caminhava-se mais ainda, atravessava uma porta que dava entrada a um lugar chamado Lugar Santo, onde tinha a menorá, a luz, aonde tinham os pães asmos, sem fermento, Jesus sem fermento, sem pecado. A luz é o Espírito que nos ilumina. E tinha também a mesa do incenso, o altar do incenso, onde se queimava o incenso, que significa adoração e oração ao Senhor. Ali, servir ao Senhor. Ali dentro que se servia ao Senhor. Ali dentro que se colocava o azeite na menorá. E não poderia colocar qualquer azeite nem qualquer fogo, senão produzia fogo estranho.
Ali que se colocava o pão, e não era qualquer pão não, porque se colocasse um pão com fermento levedado, morria. E se qualquer pessoa oferecesse ali o sacrifício do incenso, também morreria. O incenso representa as nossas orações. A menorá representa a igreja, a luz da igreja, a igreja na luz de Cristo, iluminada por Cristo. Os pães asmos significa Jesus que desceu, o pão vivo que desceu dos céus, e nós, em aliança com Ele, também retiramos o fermento, tiramos o nosso fermento, como o Senhor estabeleceu na festa dos pães asmos, que se tirasse o fermento da sua casa. Consagração ao Senhor, santificação, porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas uma vez por ano era a parte mais importante. Por quê? Porque se o sumo sacerdote atravessava aquela outra porta e entrava num lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde a glória e a presença do Senhor descia, e Deus falava com o sumo sacerdote. E quando ele recebia a presença do Senhor, o povo ficava do lado de fora, aguardando a saída do sumo sacerdote. E quando ele saía da presença do Senhor, ele levantava a mão e dizia para que o povo fosse abençoado: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre vós, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te dê a misericórdia. Então o povo ficava feliz, sabe por quê? Porque o Senhor nos aceitou, o Senhor nos recebeu como povo seu. Significa, se a presença e a glória dele desceu sobre a Arca da Aliança, entre os querubins, e ali o Senhor manifestou a sua glória, significa que Ele ainda está conosco. E se Ele está conosco, Ele ainda é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. Bendito é o nome do Senhor. Nós somos o povo do Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor visita no Santo dos Santos. Porque na presença do Senhor, onde a glória do Senhor está, onde está a intimidade com o Senhor, onde somente aqueles que estão qualificados para entrar. E quem são aqueles? Aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro. E a proposta é essa: não vá longe. E a proposta do Senhor é: vem. Quando Jesus disse para Pedro, Tiago e João, Ele disse: vem comigo. E ele subiu um monte, Ele disse: vocês ficam aqui. E ele andou uma distância e começou a transfigurar, e começou a glória do Senhor se manifestar, a presença do Senhor se manifestar. E ali eles olhavam e diziam assim: olha quem está lá. Eu não sei porque não era do meu tempo, eu não vivi isso, dizia Pedro, João, mas o Espírito de Deus me mostra que um deles é Moisés, e o Espírito de Deus me mostra que outro deles é Elias. E a voz na nuvem que dizia: este é o meu filho amado, nele eu me comprazo, ouve-lhes. De repente, aquela glória se acabou, e Jesus veio com eles e disse: vamos descer. Eu vim aqui e queria mostrar para vocês a presença, a glória, o poder dos céus. O Senhor continua chamando. Cadê o Tiago? Cadê o João? Cadê o Pedro? O Senhor continua chamando. Vem, Pedro, venha, Tiago, e venha, João. Que hoje nós possamos ser esse Pedro, esse Tiago, esse João, para nós entrarmos diante da manifestação da glória de Deus, da presença, do poder de Deus. Outra coisa, está aqui. Olha, continuando aqui, Êxodo capítulo 10, versículo de número 11. Mais uma proposta. Capítulo 10, versículo 11.
Êxodo capítulo 10, versículo 11, diz assim: não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedis. E os expulsaram da presença de Faraó. E o versículo 10 diz: replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tendes convosco más intenções. Olha o 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Sabe a proposta que Faraó fez? Só vão os homens, as crianças ficam. As crianças ficam, as mães ficam cuidando das crianças, e os varões vão adorar o Senhor. Eu concordo que você ande 3 dias, que você levante os seus altares ao Senhor, pode adorar o seu Deus, mas a tua família fica no Egito. E Moisés disse: eu não posso aceitar isso, eu não posso admitir tal coisa. Por quê? Porque nós iremos adorar o Senhor, mas irão as crianças, irão os jovens, os moços, as moças, os homens, as mulheres, os velhos, todos irão para a presença do Senhor. Sabe qual é a proposta que o diabo faz? Você pode ir, você pode adorar o Senhor, você pode servir ao Senhor, mas a tua casa, a tua família ainda continua no Egito. A tua casa continua no Egito. Nós temos que levar a nossa família diante do altar. E de que maneira que nós fazemos isso? Quando eu falei aqui o desafio de servir ao Senhor, o desafio de servir ao Senhor, quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dá para você imaginar o desafio que é servir o Senhor com a tua casa? Dá para você imaginar o desafio que é você servir o Deus com a tua família? É o marido, é a esposa, é os filhos, são as crianças louvando ao Senhor, são os jovens louvando ao Senhor. Tudo que o diabo levanta, tudo que o mundo oferece para que os jovens afastem da casa do Senhor, afastem da presença do Senhor. Nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Chorem pais, os pais no altar, chorem os sacerdotes, chorem os pais pelos seus filhos no altar. É tempo, sabe do que? De pranto, de choro, de lágrimas. É tempo, sabe do que? De entrarmos em guerra, em combate, porque a nossa luta não é contra o sangue e não é contra a carne, mas é contra os principados, é contra as potestades. Por quê? Porque o Senhor disse: eu quero que o meu povo faça festa. E sabe o que é fazer festa? Festa é você poder adorar o Senhor, cantar, dançar, pular, se alegrar. E você vê os seus filhos, você vê a sua casa celebrando ao Senhor com júbilo, adorando ao Senhor e celebrando a presença do Senhor. E você está lá, eu e a minha casa estamos adorando e servindo ao Senhor. É tempo, sabe do que? Faraó disse: deixa os jovens. Você tem que reivindicar e falar: não, em nome de Jesus, eu vou servir o Senhor, mas os jovens também irão. Eu vou, mas as crianças também irão. Eu vou, mas a minha casa vai servir o Senhor, vai adorar o Senhor, e vai cultuar o Senhor, e vai levantar altares ao Senhor, e vai adorar o Senhor. Que negócio é esse? Você vai, mas sua família não? Você vai, mas os seus filhos não? Você vai, mas os seus jovens não?
as suas crianças não. E Josué disse: Moisés disse: eu não posso admitir isso. Todos nós iremos. Que você possa se levantar e orar e buscar o Senhor e clamar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Eu ouvi um testemunho uma vez de uma mulher. Ela já morreu, já faleceu, e o marido dela também já. E essa mulher disse assim: o meu marido nunca quis servir a Deus. Eu recebi Jesus, aceitei Jesus e tive uma vida em comunhão com o Senhor, mas ele nunca quis servir o Senhor. Eu convidava ele para ir comigo à igreja, ele não queria. E quando eu pegava, eu não podia ler a Bíblia perto dele, porque ele ficava bravo comigo. Eu não podia orar, se ele soubesse que eu estava orando, ele implicava comigo. Mas eu orei pela salvação dele. Ela disse: 25 anos. 25 anos, ele deitava na cama e ele estava dormindo. Eu via que ele estava dormindo, eu levantava. Eu ia na sala e botava o meu joelho no chão e clamava. E dizia: Senhor, eu estou aqui intercedendo pelo meu marido, porque eu não quero adorar o Senhor e deixá-lo no Egito. Eu quero que a minha casa sirva o Senhor. Ela disse: eu orei 25 anos. Chegou um dia, eu estava me preparando para ir para a igreja e de repente ele também já estava ficando tudo bonito lá, arrumado, passando perfume, calçando sapato. Disse: você vai sair? Ele disse: vou. Eu vou sair, eu vou na igreja com você. E naquele dia havia uma alegria tão grande no coração dele. E quando se pregou a palavra e o pastor fez um apelo, levantou a mão e disse: eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ela disse: hoje eu estou dormindo, eu acordo de madrugada e eu olho a cama está vazia. Eu falo: ué, cadê meu marido? Será que ele foi arrebatado e eu não fui? Aí ela levanta e vai lá na sala. Ele está ajoelhado orando ao Senhor e buscando ao Senhor. Aí ele fala assim, ele falava assim, porque já morreu, né? Ele diz: ele me fala assim. Ela disse para mim aquele dia: vai dormir, vai descansar, porque você já orou muito por mim, agora é a minha vez de orar por você. Vai descansar. Você já passou muita madrugada aqui, agora deixa eu passar um pouco. Vai descansar, porque eu estou aqui orando por você, para Deus te abençoar. Sabe? Vale a pena, porque batei e abrir-se-vos-á. Busca, porque aquele que busca acha, aquele que pede recebe, o que bate ser-lhe abre. Se nós formos pessoas que ficamos: já que não quer, então deixa. Fazer o quê? Já que ele não quer, então o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Nós podemos fazer muito. Quando Moisés chegou diante de Faraó, disse assim: a tua proposta, nem pensar. Eu não posso aceitar isso, jamais. Porque nós iremos adorar o Senhor, mas junto conosco vai os nossos filhos, os nossos jovens, os moços, as moças, as crianças, os velhos, todos vão buscar a presença do Senhor, porque nós vamos fazer festa para o nosso Deus. Vira a página aí, capítulo 10, versículo 24, e nós vamos encerrar com isso. Capítulo 10, versículo 24. Diz assim: então o Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi o Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado.
as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossa mão sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Porque a proposta foi essa: tá bom, então pega a sua família e vai. Pega a sua família e vai. Só que tem um porém: os vossos gados, os vossos rebanhos, os vossos animais fiquem aqui, vocês não vão levar. Ele disse: nós não podemos fazer isso. Primeiro, porque na nossa adoração nós oferecemos ao Senhor sacrifícios. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui antes de nós encerrarmos. E tenha certeza que Deus vai falar no seu coração. Uma das coisas que o diabo quer, é que nós não tenhamos nada. Por quê? Porque se nós tivermos alguma coisa, nós haveremos de oferecer ao nosso Deus. Oferecer ao nosso Deus. A Bíblia fala que nós devemos adorar o Senhor com as primícias das nossas fazendas. Quando nós ofertamos, dizimamos, contribuímos para a obra do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor. E o diabo não quer. Sabe qual é o desejo de Satanás? Sabe qual é o desejo? Que você não dê um centavo na obra de Deus. Você não dê uma moeda na obra de Deus. Sabe por quê? Para a obra parar. Para a obra parar. Por quê? Para que ela não avance, para que ela não continue, para que ela não alcance pessoas, para que a obra do Senhor não tenha avanço na face da terra. Por quê? Nós estamos num propósito distribuindo panfletos. Todo mês nós fazemos 6 milheiros. 5 milheiros são distribuídos de porta em porta, de casa em casa. Uma empresa contratada para fazer essa distribuição, para que só nesse propósito, em 12 meses, sejam 60 mil famílias alcançadas. 60 mil famílias alcançadas. Isso tem custo. O panfleto tem custo, a empresa que distribui tem custo. Tudo isso tem custo. E alguém fala assim: isso tem sido importante? Tem. Por quê? Porque depois que nós começamos a fazer isso, dobrou o acesso das pessoas ao nosso site, visitando o site, conhecendo, culto ao vivo, culto anterior, testemunhos, rádio web gospel, as pessoas recebendo meditação, oração, palavra, mensagem. Significa o quê? Que pessoas estão ouvindo, pessoas estão tendo acesso. Esses dias nós recebemos uma carta aqui de uma pessoa, que está, o médico estava até querendo amputar o pé dele, o dedo, o pé. A carta chegou, ele recebeu o panfleto. O que ele fez? Ele virou o verso e ele fez o seu pedido: por favor, me ajude em oração. O irmão Valdir foi lá ungir ele, foi visitar, foi ungir, foi
levar a palavra a ele, orar por ele. Significa o quê? Que o reino de Deus está avançando. E Satanás disse assim: não leve nada. Não leve nada, por quê? Porque se vocês levarem, vocês vão oferecer o seu Deus. Vocês vão ofertar o seu Deus. Vocês vão colocar no altar do seu Deus. Não leve nada. E Deus disse, o Senhor disse: eu vou endurecer um pouquinho o coração de Faraó. Sabe por quê? Porque quando o dia que Faraó chamou Moisés e disse assim: Moisés, todos os primogênitos do Egito morreu. Os seus não morreram, né? Graças a Deus não. Nós estávamos guardados pelo sangue do Cordeiro, e a morte não teve acesso a nós. Moisés, já até sei o que o Senhor vai dizer. Nós já estamos até com as malas prontas. Então pega esse povo e desapareça do Egito. Desapareça do Egito, some daqui, vai para onde vocês quiserem, mas saiam da minha terra. Tá bom. Moisés virou as costas e Deus falou com Moisés, falou assim: Moisés, ainda não. Ainda não. Dirija-se ao meu povo e diz para o meu povo ir de porta em porta na casa dos egípcios. Alguém está lá chorando porque morreu o primogênito. O que está acontecendo? Tem um hebreu aí na porta. Tem um judeu aí na porta. O que ele quer? Ele quer ouro, ele quer prata, ele quer tudo que você tem de bom aí. Pega. E deram braceletes, deram joia, deram isso, deram aquilo, porque o Senhor disse: eu quero levantar um tabernáculo no deserto de ouro. O povo não tem ouro, o povo não tem prata, o povo não tem bronze, o povo não tem cobre, o povo não tem madeira de lei. E eu quero a meu tabernáculo de ouro. E quem da onde vai vir? Bate na porta dos egípcios e diz: eu quero ouro, eu quero prata. E eles despojaram e deram o que eles tinham. E por quê? Porque o Senhor fez dar. A primeira coisa, o primeiro empecilho que o diabo põe para alguém: ao você recebe um convite para ir na igreja, alguém fala assim: já vai lá levar dinheiro? Vai dar dízimo? Vai dar dinheiro? Vai levar dinheiro para pastor? Vai levar dinheiro para a igreja? Ele quer te desencorajar. E sabe, muitas pessoas vêm e falam assim: eu vou, sabe por quê? Eu estou desempregado, eu estou com a luz cortada, com a energia cortada, eu não tenho uma moeda, eu não tenho nada, eu não tenho nem o que comer. Então eu vou para a igreja porque eu não vou perder nada mesmo, porque eu não tenho nada. Ninguém pode tirar de mim que eu não tenho nada. Mas quando as pessoas chegam na igreja, a igreja depara com a situação dele. A igreja não só acolhe, ora, não só intercede por ele, acolhe ele espiritualmente, mas também ajuda nas suas necessidades. E ele sai com cesta básica, com agasalho, com roupa, até com remédio para os seus filhos, até com aquilo que ele necessita. Por quê? Porque aquilo que tentaram pôr na cabeça dele, falar assim: não vai não, que vão tirar o seu dinheiro. Ele falou: tirar o quê? Só tirar a vida, não tem mais o que tirar. Mas quando ele chega lá, até a vida ele ganha autoestima, porque ele chega e a palavra de Deus, e Deus fala com ele e diz: não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, e agora você faz parte do meu povo, e as portas dos céus vão abrir sobre você, e a minha glória vai se manifestar sobre a sua vida. Está vendo? Que medo, hein? Que medo. Que medo. Esse dia eu conversei com uma pessoa. Ele disse assim: olha, eu tive que fazer uma cirurgia, e o médico disse para mim: se você continuar fumando,
eu nem vou fazer a cirurgia porque você vai morrer. Agora, se você parar, eu faço. Ele falou: mas doutor, faz 50 anos que eu fumo, eu não consigo parar. Já tentei, não consigo. Eu falei: então, não vou fazer a sua cirurgia e você vai morrer. Porque se eu fizer a cirurgia, você vai continuar fumando, você vai morrer do mesmo jeito. Então, nem vou perder tempo de fazer. Ele falou: tá bom, então o senhor pode fazer que eu paro. E ele parou. Depois que ele foi fazer a conta, ele falou assim: eu gastava por mês R$300 com cigarro. Ele falou: eu nunca parei para fazer a conta, mas depois que eu parei, eu percebi que R$300 eu queimava todos os meses, e alguma coisa que me fazia muito mal. Muito mal. Muito mal. Só que tem uma coisa, moço. O Senhor está em busca de adoradores. E adoradores, olha, não é aqueles que saem do Egito somente. São aqueles que tiram o Egito do seu coração. Tirar Faraó do seu coração. Tirar. O Senhor diz: olha, de nós, Faraó, não vai ficar nenhuma unha nesse lugar. Porque tudo que é nosso, nós vamos levar para colocar diante do altar do nosso Deus. Nós queremos levar tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós vamos levar para colocar diante do altar dele. Nós não sabemos aquilo que o Senhor vai pedir, é só lá que ele vai dizer. E o que ele pedir, nós vamos ter tudo diante dele para colocar diante do altar. Nós não vamos deixar uma unha no Egito. Deus está falando com você hoje, está falando comigo. Deus está falando para você não deixar nenhuma unha sua no Egito, no mundo, diante do diabo. Mas leve, vá longe, entra na presença do Senhor, na intimidade, onde somente os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Ele adorava em espírito e em verdade. Era adorador. O Senhor está em busca de adoradores. E adorador são aqueles que não vêm diante de Deus para receber. O adorador é aquele que vem diante de Deus para dar. O que você tem para dar para o seu Deus hoje? O que você tem para colocar no altar do seu Deus hoje? Porque se nosso coração não for inteiro para Ele, nós não somos adoradores. Então veja, Paulo disse: vamos despojar do velho homem, vamos arrancar tudo aquilo que pertence à velha natureza, ao velho homem, à natureza caída, humana caída, pecadora, e vamos nos render diante do altar do Senhor, e vamos adorar este Deus em espírito e em verdade, porque Ele é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser engrandecido. Os seres mais próximos do altar de Deus, que adoram, são os serafins. Os serafins, eles revoam em volta do altar, onde está o grande trono branco de Deus, no Monte Santo de Deus. E a Bíblia diz que os serafins revoam. E a palavra serafim significa seres ardentes. E quando eles voam, eles têm 6 asas, e com 2 eles cobrem o rosto. Diante da presença do Senhor, nós cobrimos o nosso rosto. Outras, eles cobrem os seus pés. Guardam, significa, colocar no rosto significa fechar os olhos. Colocar nos pés significa cobrir os pés, proteger os pés. E as outras 2, eles voam em volta do altar. E de vez em quando, naquele voo de adoração, eles
batem as asas e adoram o Senhor. E o céu se estremece com a adoração desses seres ardentes. E eu quero dizer para você que Deus quer que a gente vá mais longe. O diabo diz: não vá muito longe. E Deus diz: vai. Porque se nós entrarmos na presença do Senhor, no Santo do Santo, diante do altar do trono de Deus, nós vamos se tornar seres ardentes com a presença e a glória do Espírito Santo na nossa vida. Mas para isso, nós temos que cobrir os nossos olhos para adorar o Senhor, e temos que guardar os nossos pés para adorar o Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Guardar os pés significa o quê? Quando Moisés se apresentou diante do Senhor, da sarça ardendo, na presença do fogo ardente, a voz saiu de dentro do fogo e disse: Moisés, tira a tua sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Primeiramente, Deus quer isso da sua igreja. Descalça os teus pés, tira a tua sandália, guarda os teus pés, porque o lugar agora é de santidade, porque aqui está a presença do Senhor. E lá em Apocalipse, Jesus disse assim: venha a mim, e eu colocarei colírio nas vossas vistas, para que você possa ver. Que os nossos olhos possam estar cobertos para aquilo que é do mundo, mas para contemplarmos a glória do Senhor, devemos receber o colírio que Jesus tem para pôr nos nossos olhos, para nós contemplarmos a glória e a beleza do Senhor e a sua santidade. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar, Senhor. A presença dele está nesse lugar. A glória do Senhor está nesse lugar. O Senhor te convida hoje. Coloque diante dele o seu coração. Coloque diante dele, no altar. O Senhor nos convida para sermos adoradores. Aquela mulher disse: vocês judeus dizem que o lugar de adoração é no templo. Os meus pais adoravam o Senhor naquele monte. E o Senhor Jesus disse: os dias que o meu Pai está buscando adoradores, não é para se adorar nem no templo em Jerusalém, porque aquele templo que dava demonstração de santidade, que somente lá Deus estava e só lá Deus respondia, o Senhor Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Eu quero dizer para você que não é naquele monte e também não é em Jerusalém, no templo, mas o meu Pai está em busca de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adore ao Senhor. Se você for em Israel agora, em Jerusalém, e você chegar no túmulo de Jesus, vai estar escrito: ele não está aqui, ressuscitou. Mas a palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Ele não está lá porque ressuscitou, mas ele está em busca, no meio daqueles que buscam a ele em espírito e em verdade. Adore o Senhor nesse instante. Ó poderoso Deus, santo é o teu nome. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Nos colocamos no teu altar, Senhor, diante do teu altar, para te adorar. Nós queremos, Senhor, oh meu Deus, ir mais longe. Oh Senhor, como a visão
de Ezequiel, havia um rio, e quanto mais descia aquele rio, mais as águas eram profundas. Ó Senhor, nós queremos descer as águas profundas, nós queremos mergulhar nos teus rios, nós queremos mergulhar, Senhor, nos rios do Espírito. Ó Senhor, nós queremos entrar no Santo dos Santos, nós queremos entrar, Senhor, na tua presença, em adoração profunda e íntima contigo, Senhor, como noiva do Cordeiro, que foi comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós queremos, Senhor, entrar no santuário, e nós queremos adorar o Senhor. Nós queremos levantar nesta noite um altar ao Senhor, um altar de adoração. Altar significa lugar alto, elevado. E nós queremos, Senhor, subirmos para a tua presença, Senhor, para o altar, e oferecermos sacrifícios de louvor, porque os nossos lábios, o sacrifício dos nossos lábios é o nosso louvor, é a nossa adoração, é um louvor que procede de dentro do nosso coração. Não é te adorar com os lábios, mas ter o coração distante. Não é estar diante do altar do Senhor, mas ter deixado parte de nós no Egito. Mas é como disse o teu servo Moisés: não queremos deixar nenhuma unha no Egito, mas tudo que nós temos, nós levaremos para colocarmos diante do Senhor. A nossa casa, a nossa família. Ó Senhor, nós estamos intercedendo, Senhor, pelas famílias, pelos lares, família no altar de Deus, famílias sendo apresentadas no teu altar, Senhor. Ó Deus, santo é o teu nome, ó Pai. Recebe agora a nossa oferta de louvor, de adoração. Rendemos graças ao teu nome, Senhor. Vem, Senhor. Aceita a nossa adoração, Senhor. Que possa chegar até as tuas narinas com cheiro suave e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, bendito é o teu nome. Oh, Senhor. A única coisa que nós temos, Senhor, para oferecer e para te agradar é o nosso amor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amar o Senhor mais do que amamos o mundo. Amar o Senhor mais do que amamos a nossa vida. Amar ao Senhor mais do que qualquer coisa. É poder amar ao Senhor de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sirva ao Senhor. Dê o seu melhor para Deus.
Dê o melhor que você tem. Não deixa que nada fique no Egito ou fique para Faraó. Eu quero terminar só com o Salmo 103, versículo 1, que diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiz o seu santo nome. Amém? O 2 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma das suas benignidades. Que você possa adorar o Senhor com tudo aquilo que você tem, tudo que você é. Sirva ao Senhor com alegria e adore-o, porque Ele é digno de ser louvado e de ser adorado. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Aplaude ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória.